Olá, meus caros amigos e amigas, meus irmãos em Cristo. Hoje estarei respondendo uma pergunta muito frequente. Cid, comecei a estudar os devocionais do Vida Pura e fiz 7 dias direitinho e do nada caí. É normal? Geralmente a pergunta é bem por aí. Às vezes a impressão que dá é a seguinte: esses devocionais aí que vocês fizeram, não sei não, viu? Não serviu pra nada pra mim. Nada mudou na minha vida. Vou falar aqui uma coisa pra vocês. O poder de Deus e o seu grande amor é muito maior do que podemos imaginar. Creio que Ele pode tirar da lama o mais miserável dos pecadores em um passe de mágica. Mas nem tudo que eu acredito, Ele faz. Por isso, Ele não faz mágica. Brincadeira, pessoal. É verdade que Ele não faz mágica. Mas a brincadeira é que eu venha a acreditar que Ele faça. Eu não acredito em mágica. Eu creio em milagres. Só que normalmente, 20 anos de pornografia não somem em 6 meses. E nem em 7 dias. Alguns levam anos para começar a andar em liberdade. O problema é que as pessoas são fissuradas pelo resultado. Se preocupam em viver livre do vício pornográfico, da masturbação ou de outra imoralidade, mas só é isso. O objetivo deles, a finalidade da vida, é o fim do vício. É um objetivo, ao meu ver, vaidoso, pretensioso e improvável. Se for livre, o que você vai fazer? Por que você quer deixar de ver pornografia? Para dizer que venceu? Para melhorar o seu desempenho sexual? Com a sua esposa, com o seu esposo, visto que o pornô de cada dia cria um caminho neural, tendo como base a masturbação? Por isso que muitos cônjuges, entre homens e mulheres, precisam e até preferem masturbar antes e depois da relação. E outros que só se masturbam? Porque o sexo não traz prazer, já que o cérebro se dessensibilizou. Ou talvez você seja mais novo e não está conseguindo tirar boas notas na escola ou na faculdade, porque o excesso de pornografia de fato tira a sua capacidade de concentração e raciocínio, devido à falta de desempenho do seu córtex pré-frontal. Ah, já sei, tem outra. Não suporta mais o sentimento de culpa. É terrível quando o prazer acaba. Todos esses efeitos são nítidos e é a realidade de muitos. Vou comentar aqui parafraseando as palavras de Cristo. Tudo isso os gentios procuram. Faça uma busca na internet e você vai ver aos montes o tanto de movimentos que foi criado nos últimos anos para ajudar pessoas a se livrar do mal causado pela pornografia. Reboot, NoFap, e falo de movimentos fora da igreja, sem contar os vários sites, blogs, páginas em redes sociais seculares. E os movimentos focam nisso. Melhorar a performance sexual, deixar de ser procrastinador, evitar a disfunção erétil, etc. São preocupações válidas. E posso dizer que o nosso Pai que está nos céus sabe que precisamos de todas estas coisas. Você já até sabe o final do versículo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deixar de se masturbar ou de ver pornografia, negligenciando o processo de santificação, é um luxo tolo. É um luxo tolo. Sabe por quê? Pois se trata de um auxílio temporário. Pare de se preocupar tanto com a ética de personalidade. Se preocupe mais com a ética do caráter. Se o seu caráter for bom, sua personalidade também será. Agora, se preocupar só com a aparência é viver de fachada, meu irmão, minha irmã. Entre no processo e não pule etapas. Mas o que é este processo de santificação? É estudar os devocionais do Vida Pura? Não. É estudar os devocionais, meditar nas Escrituras, vigiar, orar, buscar, ser tolerante para com todos, educado,
ser grato, ter bons pensamentos com base na palavra. Ouvir, assistir sermões bíblicos no YouTube. Programar os teus sentidos, visão, audição, para não cobiçar, como descrito em Jó 31:1, e muito mais. É viver conforme a palavra. Jesus disse que os discípulos eram santificados pela palavra que ele falava. O salmista dizia que escondeu a palavra no coração para não pecar contra o Criador. E o que no Salmo 119 diz? Leia lá. Se o jovem quer manter puro o seu caminho, tem que obedecer à palavra. Jesus disse, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando este processo é negligenciado, você não deixa de viver. Logo segue o percurso do cotidiano normal, da maioria das pessoas. A maledicência está na ponta da sua língua. Reclama de tudo. Murmura igual a todo mundo. E o cara quando vê um rabo de saia? Desculpa a expressão. Só falta quebrar o pescoço. A mulher vive naqueles grupinhos de WhatsApp que eu tô ligado que é pior do que grupo de homem. Quando o processo de santificação é desmazelado, você vive no automático. Como a Bíblia diz, na vaidade dos seus sentidos. Vive como os outros, vive como os gentios. E se cansa. Aí sabe o que acontece com aquele cara, com aquela mina, que só procurou vida pura para deixar de se masturbar e de ver pornografia? Mas não faz o processo como se deve? Só faz meia boca? Sabe o que acontece com eles? Quando chega a noite, quando estão sozinhos, quando vão tomar banho, a vontade de se masturbar toma conta. Porque eles estão vazios. É só disso que eles se lembram, das proibições. Não posso ver pornografia e nem me masturbar. Não posso ver pornografia e nem me masturbar. É só isso que eles buscam e pela força de vontade resistem. Resistem 1 ou 2 dias e depois ainda manda testemunho por vida pura. Estou sendo tentado, quase que caí, mas eu resisti, estou indo bem. Eles se gabam ainda. Pô, mano, não ver pornografia e não se masturbar é só um resultado. Agora, se toda a sua conta está errada, como vai dar um resultado certo? Você só está sendo como um mau aluno em matemática. Copia o resultado certo de algum colega aplicado. Mas quando o professor vê a estrutura da equação, vê que você só quis engambelar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar 0. Você não percebe, mas é exatamente isso que você está fazendo. Você está pulando etapas. Você comprou a plataforma do Vida Pura e ficou 3 meses sem assistir às videoaulas. E viu tudo de uma só vez, para dizer que viu. Tá querendo enganar que professor? Só que o professor, cara, nessa história, não sou eu, não é o Felipe. O professor é a lei. E não tem como engambelar. Se plantou, você vai colher, cara. Você força o resultado e vive de status, mas continua no mesmo looping. E você está se enganando. Até quando vai viver de força de vontade? Sabe o que acontece com você? Você só guardou a segunda parte de Tiago 4:7. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, de acordo com o contexto dessa epístola, é resistir ao mau desejo, às concupiscências, aquilo que está dentro de você, que entrou na sua mente durante toda a sua vida, os reflexos condicionados. Não adianta resistir ao diabo se deu comida para ele a semana toda. Ah, mas espera aí, eu não me masturbei, eu resisti. Eu não vi pornô, eu resisti. Meu amigo e minha amiga, só resistir não basta, você está vazio. Você tem que comer a palavra de Deus, tem que se sujeitar a ela. Você só não se masturbou e só não viu pornô ainda,
Cedo ou tarde você vai ver, vai cair de novo, porque você é desmazelado. Porque você é desmazelada. Porque vocês estão vazios. Sabe por que Jesus sabia que Pedro ia negá-lo? Porque Jesus conhecia a peça. Ainda que ele se esforçava, era só força de vontade, meu amigo. Ele negligenciava o processo e Jesus estava vendo tudo. O resultado não poderia ser outro. Você sabia que foi feito um estudo sobre a força de vontade e descobriram que ela dura pouco tempo? Os cientistas comparou ao músculo, igual ao músculo que não resiste a muito tempo, uma série de exercícios. Ela também é assim. Ela não pertence a uma fonte inesgotável. Então tudo que você resiste vai gastando a energia dessa fonte. Entrou no regime para perder peso? Ainda não mudou o hábito alimentar? Lá se vai a sua força de vontade. Começou o mês fazendo caminhada, mas acordou com preguiça de caminhar e com toda a força saiu da cama e foi. Vai também a força de vontade. Não faz o processo de santificação e quando vem o desejo de se masturbar ou de ver pornografia, aí resiste. Menos força de vontade você tem. Não há uma fonte de força de vontade para cada abstinência que você enfrenta. A fonte é a mesma. A força de vontade é a glória do homem. Mas olha o que Pedro diz sobre ela. Ele aprendeu a lição. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é a que entre vós foi evangelizada. Vou substituir aqui a palavra glória por força de vontade. Toda carne é como a erva, e toda a sua força de vontade como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que foi evangelizada entre vós. 1 Pedro 1, 24 e 25. Pedro, de fato, aprendeu a lição. Perceberam mais uma vez a palavra em ação? Se seguir o processo com vontade, com zelo e perseverança, significa que você está se sujeitando ao Senhor. Então aí sim, sua força de vontade se alia com a vontade do Senhor. E quando a tentação vier, você resiste às paixões, resiste às concupiscências, e se todo dia você resistir, ela fugirá de você. Logo, como na experiência de Ivan Pavlov, o reflexo condicionado é desligado. E você passa a ter prazer por coisas que antes davam prazer, que foi roubada pela pornografia. Sair com os filhos, passear com a namorada, fazer sexo com o seu marido, com a sua esposa, praticar um esporte, terá prazer na lei de Deus e, consequentemente, todo o seu comportamento que está condicionado pela pornografia volta ao estado original. E os objetos que te cercam, que eram gatilhos por causa da neuroassociação devido ao pornô que você consumia, volta a ser o objeto de uso, sem conotação sexual. O sofá da sua casa volta a ser um sofá. O chuveiro é só um chuveiro. Os gatilhos são desligados e a neuroassociação volta à configuração original. É isso, meu amigo. É isso, minha amiga. A fonte da força de vontade não é inesgotável, mas a palavra do Senhor jamais acaba. Para encerrar, eu queria te avisar de uma coisa. Não sei se você já sabe, o Vida Pura tem uma plataforma de estudos com o nome de Plataforma 180 Graus. Está tendo uma promoção. Se você comprar ainda hoje, você terá acesso a todos os e-books produzidos pelo Vida Pura. E ainda há uma série de videoaulas que vai ajudar você a otimizar o processo, criando disciplina e moldando o seu caráter. Levante-se para a verdade, meu amigo, minha amiga. Venha com a gente. O Senhor quer devolver a sua honra. O Senhor quer devolver a sua autoridade. Deus abençoe a sua vida grandemente. Até a próxima.